E aí, alunos, tudo bom? Vamos lá, vamos corrigir essa prova da polícia que deu o que falar, né? Essa provinha de soldado, pelo amor de Deus. Vamos lá. Correção da prova aí. Vamos à primeira questão nossa de geografia. Segundo estimativas oficiais, o setor industrial como um todo responde por 1/3 das emissões de gases de efeito estufa do estado do Rio de Janeiro. De tal forma, afirma-se como estratégia adequada para ajudar a diminuir as emissões de carbono no estado. Vamos lá. Nós temos o que a gente chama de CO2, né, que é o dióxido de carbono. Essa questão fala disso, da emissão e do processo de efeito estufa, né? Matériazinha básica, só que o problema está na resposta, né? Vamos lá. Atingir metas pactuadas pela certificação ISO 9001-2008 junto ao painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, IPCC, e o governo brasileiro? Essa resposta não está certa, por quê? Porque a questão não é válida em detrimento da questão da certificação. Não é necessária a certificação, correto? Para a diminuição desses gases, né, do CO2. Vamos à segunda. Tolher processos produtivos eficientes combinadas com menor emissão de carbono através de incrementos tributários e de instrumentos de apoio à produção mais limpos. Vamos lá. O que acontece? Essa questão foi muito marcada pelos alunos. Mas o que está errado nessa questão aí? É a questão dessa palavrinha aqui, ó, que pouco é utilizada por nós, tá? Tolher. Tolher vem de proibir. Aí, no caso, fica assim, ó, proibir processos produtivos eficientes. Não, 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 não. Você não pode proibir processos produtivos eficientes, senão a questão estaria certíssima, correto? Então, se você tivesse ali incentivar processos produtivos eficientes, estaria certíssima a questão. A questão está sendo, vamos dizer assim, jogada no lixo, em detrimento desse tolher aqui, correto? Vamos lá. Na próxima questão aí, na letra C, né, a captação direta ao consumo de água bruta e ao lançamento de efluentes nos corpos hídricos. No caso, essa água bruta que está sendo reportada a questão, essa água aí é uma água sem tratamento, é uma água que pode ser até uma água de esgoto, correto? Uma água sem tratamento algum. E quando está colocando ali, ó, captação direta ao consumo de água bruta e ao lançamento de efluentes nos corpos hídricos que ele está querendo se referir é o leito dos rios, os rios, né, as lagoas, lagos. Não é isso que se deve fazer no caso, né, para que possa, vamos dizer assim, reduzir em questão do efeito estufa. A questão da poluição da água não está relacionada diretamente com o efeito estufa. O efeito estufa está relacionado diretamente com a emissão de gases poluentes. Então a gente tem que procurar uma questão que esteja relacionada à diminuição da emissão desses gases poluentes, correto? Então vamos à última, né? D. O incremento de política de compensação ambiental para os casos irreversíveis de emissão de carbono. O que é isso? No caso, a questão está se referindo ao efeito estufa. A banca deu como certo essa questão. Realmente, não tem crítica, em detrimento do quê? O incremento de política de compensação ambiental. A política de compensação ambiental visa o quê? A política de compensação, ela visa tributar as empresas, no caso, colocando a elas um determinado tributo em detrimento do percentual que ela possa prejudicar o meio ambiente. Então, isso vai gerar a diminuição da poluição, né? Uma forma do governo aí está verificando a redução dos índices vamos dizer assim, dos índices dessa emissão desses gases, né, CO2, né, óxido nitroso, esse tipo de gás, né, que provoca aí o efeito estufa. Então, a resposta está certíssima. Vamos à nossa segunda questão aí. Deixa eu jogar ela aqui pra gente. Vamos lá. Olha ela aí, a tabelinha, danada da tabela, né? Ela sempre aparece em questões, ela é conflituosa. Vamos lá. Observe os dados abaixo. Distribuição das 3 principais causas externas de óbito por tipo de causa 2005 e 2010 na faixa etária de 15 a 29 anos no município do Rio de Janeiro. No caso, a gente observa aí, é um comparativo de 2 tabelas, né? Uma tabela que é 2005 e outra tabela 2010. Sendo que existe um dado que detém na tabela 2010 que não detém na tabela 2005, correto? Por exemplo, nós temos agressões aqui e agressões aqui. Acidente de transporte, tá dessa forma aqui, né? Nós temos aqui agressões com agressões, como eu havia dito. E aqui nós temos intervenções legais e operações de guerra. Aqui nós temos eventos indeterminados, são diversos tipos de eventos. Agora vamos ver a nossa questão aí, que é uma questão basicamente de análise de tabela, né? Vamos lá, vamos para ela.
A morte de jovens na faixa etária de 15 a 29 anos, tendo como causa intervenções legais e operações de guerra, está intimamente e unicamente vinculada à atitude preconceituosa de agentes de segurança contra jovens das comunidades pobres. No caso, é das comunidades, né? Vamos lá. No caso, essa questão aí está errada em detrimento do quê? Olha aqui, ó. Eu tenho a questão da unicamente. Isso aí está generalizando a minha questão. Eu não posso generalizar nada em história, em geografia, em matéria de direitos humanos. Não pode haver generalismo. Então, essa questão está errada em detrimento desse unicamente aqui, correto? Vamos à questão letra B. No ano de 2010, o expressivo número de mortes por intervenções legais e operações de guerra podem ser vinculados ao contexto de exclusão social e à clara marginalização de várias áreas do município do Rio de Janeiro. Vamos voltar aí no nosso gráficozinho para a gente poder verificar como é que ficou o ano de 2010. No ano de 2010, realmente, a gente teve um aumento desse número de mortes, correto? Principalmente no número de agressões aí, ó. 863, intervenções legais com operações de guerra, 247, né? Isso nem aparece aqui nesse dado estatístico aqui. Essa, para nós aí, está sendo a resposta correta, em detrimento desse tipo de informação, correto? Vamos lá. Na letra C, ao se comparar dados dos anos de 2005 e 2010, conclui-se que expressiva diminuição de morte por causa de agressões e acidentes de transporte. Expressiva diminuição ou expressivo aumento? Né? A gente teve um aumento, correto? A gente teve aumento aqui, ó, 454 para 863. Então a questão, no caso, está errada. Vamos à última. Em termos percentuais, as causas externas de óbito do ano de 2005 em relação à do ano de 2010 apresentam significativa queda, em especial os relacionados a eventos indeterminados. Essa questão está errada, por quê? Simplesmente porque, em relação a intervenções legais e operações de guerra, ela só aparece nesse quadro aqui. Eventos indeterminados só aparecem nesse quadro. Então, eventos indeterminados, por aparecer somente nesse quadro, eu não tenho como fazer um comparativo dele com esse quadro aqui. Então, essa questão aí está errada. A questão que se apresenta como uma resposta melhor é a questão na letra B. No ano de 2010, o expressivo número de mortes por intervenções ilegais e operações de guerra pode ser vinculado ao contexto de exclusão social e à clara marginalização de várias áreas do município do Rio de Janeiro. 2010 para cá, realmente a gente teve um aumento aí desse contexto de morte, detrimento de ocupação de determinadas áreas aqui dentro do estado do Rio de Janeiro, correto? E a marginalização de algumas outras, em detrimento também do processo de pacificação. Algumas áreas não tinham tanto processo de marginalização assim, mas com a saída de alguns marginais de algumas áreas e ida deles para outras áreas, aumentou o contexto de morte aí, correto? Vamos lá. Vamos pegar aí a nossa terceira questão. Essa prova que eu estou fazendo aqui é a prova amarela, para vocês ficarem cientes, tá? Então vamos lá. Segundo dados do Censo 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a população residente em aglomerados subnominais, popularmente conhecidos como comunidades ou favelas, representa 23% do total da população carioca. E contextualizando os aglomerados subnormais no território do município do Rio de Janeiro, é correto afirmar que, vamos lá, nos últimos 50 anos, a cidade do Rio de Janeiro tem apresentado uma forte dinâmica de mudança de localização das favelas, dirigindo-se das áreas mais centrais, porção leste da cidade, para as mais periféricas, na porção oeste da cidade. Vamos lá. O que acontece é o seguinte, essa questão foi dada pela banca como questão certa, em detrimento do quê? Nós tivemos aí um aumento do processo de favelização dentro do estado do Rio de Janeiro. Esse é um processo que vem decorrendo desde 1950. Como a questão está dizendo aí, nos últimos 50 anos, isso vem ocorrendo desde 1950. Desde 1950, por quê? Em 1950 a gente teve um processo migratório muito grande para o estado do Rio de Janeiro. Isso gerou a formação de diversas comunidades dentro do estado. Quando você observa o estado do Rio de Janeiro, o mapa do estado do Rio de Janeiro, ele de forma plana, você vai observar o quê? A área central da cidade do Rio de Janeiro, né, da cidade do Rio de Janeiro, não estou falando do estado não, tá? A área central da cidade do Rio de Janeiro se encontra desse lado aqui, correto? Nós temos a parte, vamos colocar como se fosse um desenho da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos a parte central, que está desse lado aqui, e a parte da zona oeste, que está do outro lado. No caso, a região que teve maior desenvolvimento com o passar do tempo foi a região central do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, desculpa. Da cidade do Rio de Janeiro. Isso por quê? Porque nós tivemos mais aglomerações urbanas. O processo de favelização começou aqui, em detrimento do processo de industrialização. Então,
Como o processo de industrialização começou aqui, ele foi crescendo gradativamente, ó, para a área da Zona Oeste. Hoje em dia, a Zona Oeste é a área que a gente encontra o menor processo de favelização. Por quê? Esse processo de favelização na Zona Oeste, ele é, vamos dizer assim, é um processo de favelização novo. Já da zona central do Rio de Janeiro, a gente vai ter um processo de favelização já antigo. Então, é a área que a gente encontra o maior processo de favelização. Mas, Leandro, como é que é possível você saber isso? Como é que você vai saber disso? O normal seria a banca ter feito o quê, senhores? Seria a banca ter feito o quê? Não sacaneado, né? Isso é uma sacanagem. Como é que eu vou saber disso? É ser colocado a tabelinha. Essa tabelinha aí, da onde a banca tirou esses dados informativos. Essa tabelinha aqui é a tabelinha do IBGE, que a banca está citando aí no texto, ó. É a tabelinha, aqui, ó, bonitinha, do IBGE do censo de 2010 do processo de favelização. Com ela, você resolveria essa questão rapidamente e tranquilamente e observando o processo de crescimento. Mas como você tem que ter o dom de adivinho, então você não conseguiu essa tabelinha na sua prova, né? Por quê? A cigana não lhe falou que ela deveria aparecer lá, mas ela não apareceu. Então, o que acontece é o seguinte, é possível observar pela tabela o seguinte aqui, ó. Total do processo de favelização, como eu disse na questão no topo lá, 23%. Olha aí, ó. Zona central da cidade do Rio de Janeiro, né? 35% a favelização. Então, 35%, a maior parte das favelas se concentra na zona central do Rio de Janeiro. E a Zona Oeste tem a menor concentração do processo de favelização, como vocês podem observar aqui na tabela, né? Mas essa tabela não foi dada para os senhores. Infelizmente, Papai Noel não trouxe. Então, vamos voltar à nossa questão sem tabela mesmo e sem chororô. Infelizmente, a banca deu essa questão aí sem tabela, mas vamos verificar as outras alternativas aí. Letra B. As regiões conhecidas como Complexo do Alemão, Santa Cruz, Meier, Barra da Tijuca, Ramos e Madureira abrigam um conjunto mais de 80% de todo o contingente da população moradora em favelas da cidade do Rio de Janeiro. Gente, olha só, aqui está muito subdividido, né? Colocou aí Alemão, Complexo do Alemão, que está na Zona Norte, no caso, né? Santa Cruz, da Zona Oeste, Meier, Zona Norte, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Ramos, Zona Norte, Madureira, Zona Norte, né? E colocaram aí tudo subdividido, sendo que a maior parte do processo de favelização se encontra na zona central do Rio de Janeiro. Essa informação vocês não tinham. Então, 80% nós temos aí a Rocinha, a maior favela da América Latina, senhores. Não pode marcar uma questão dessa. Vai dar um mole. Jogou 80% do processo de favelização dentro dessas regiões, que são áreas muito específicas dentro do estado do Rio de Janeiro. Não pode. Muitos alunos deram mole e marcaram essa questão aí. A letra B está errada, não é. Vamos lá, na letra C. As maiores proporções de habitantes em favelas se localizam nas zonas leste e norte da cidade do Rio de Janeiro, sendo que a explicação territorial para tal aglomeração é a expressiva presença de equipamentos sociais e de serviços nessa região. Na zona leste, que é isso? Nas zonas leste, que é isso? E norte da cidade? Aonde isso? Isso está errado, completamente errado, senhores. Os aglomerados subnormais cariocas são reconhecidamente áreas de ocupação das áreas mais planas e péssimas condições de infraestrutura urbana. Senhores, a parte de péssimas condições de infraestrutura urbana está certíssimo, não tem contestação. Agora, o problema é as áreas planas. Senhores, o processo de favelização ele começa nas áreas de subida, principalmente nas áreas de morro. Existem favelas em áreas planas? Existem sim, com certeza. Mas elas não são a maioria, senhores. Por que não são a maioria? Porque as áreas de subida, elas sabem, vamos dizer assim, as pessoas ali quando ocupam aquelas áreas ali, sabem que não vão ser retirados daquele local. Então preferem se estabelecer naquele tipo de local. Eu não vou ser retirado por quê? Porque o poder público não quer utilizar aquela área, que é uma área de subida, e também o poder privado não quer utilizar aquela área, que é uma área de subida. Então é melhor eu ficar naquela área ali, correto? Então essa resposta aí está errada. Vamos somente a letra A está certa aí na nossa questão. Vamos continuar aí. Outra questãozinha aí contestada, vamos lá. Para a resolução desta questão, observe o mapa. Esse mapa aqui, coloquei já colorido para facilitar a nossa visualização. Observa aí, já demarquei as regiões, correto? Já demarquei as regiões. E vamos observar aí, dentro do estado do Rio de Janeiro, antes da questão, já vou dando a dica. Dentro do estado do Rio de Janeiro, nós temos 8 regiões. Quais são essas 8 regiões? Começando aqui do nosso mapinha aqui, ó. Primeira região aqui, região norte fluminense. Correto? Aqui com o Campo dos Goitacazes, produtora de petróleo, né? Aí nós temos aqui a região das Baixadas Litorâneas, né? Ou então conhecida como região dos lagos. Aqui é a região metropolitana, a nossa região, né? Vamos lá. Aqui nós temos aqui, ó,
a região que nós chamamos de Costa Verde, região da Costa Verde. Aqui na parte superior, região do Médio Vale do Paraíba do Sul, ou então região do Médio Vale do Paraíba. Aqui, ó, nós temos a região Centro-Sul Fluminense. Aqui nós temos a região serrana, pega Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo. E aqui em cima, ó, bonitona ela, a região do Noroeste Fluminense. Então vamos aí às nossas questões, vamos verificar o que a banca está querendo disso aí. Vamos lá. Uma das funções do comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, PEMERG, é visitar frequentemente os quartéis e seções vinculadas, inspecionando suas atividades em desenvolvimento. Assim sendo, suponhamos que tal oficial tenha o seguinte roteiro de visitas. Considerando o roteiro de visitas e o mapa suprapresentados, necessariamente o comandante-geral PEMERG, nas datas previstas, estará nas seguintes cidades. Vamos lá. No dia 23 de agosto vai estar no Centro-Sul Fluminense, né? 24 de agosto na região Noroeste Fluminense. 25 de agosto no Médio Paraíba. 26 de agosto na região Norte Fluminense. E 27 de agosto na região Sul Fluminense. Opa! Região o quê? Sul Fluminense. Segundo o site da CEPERJ, o site da CEPERJ é aquele site que coloca para você ali as regiões do Rio de Janeiro, é um site do governo, né? O governo determina o nome dessas regiões. Essa região aqui dentro do estado do Rio de Janeiro, eu acho que ela não existe. Região Sul Fluminense, tá meio complicado a gente entender isso aí. As outras regiões, tudo bem, mas essa Sul Fluminense aqui tá bem estranho. Mas vamos continuar a nossa questão. Vamos lá. Três Rios, São João da Barra, Volta Redonda, Itaperuna e Paraty, de acordo com o nosso mapinha aqui. O que a gente vai ter aqui? Vamos lá. Três Rios, está na região Centro-Sul Fluminense? Deixa eu voltar aqui para a gente dar uma olhada. Olha aqui, ó. Três Rios, está na região Centro-Sul Fluminense? Está? Está. Beleza. Vamos lá. Olha eu me confundindo aqui com o meu botãozinho aqui de apertar. Vamos lá. São João da Barra. Vamos observar São João da Barra. Se a gente acha aí São João da Barra. São João da Barra está na região do Norte Fluminense. Vamos ver se a gente considera isso daí. Está na região Norte Fluminense? Não, está na região do Noroeste Fluminense. Então, já está fora aí, né? Para a nossa ordem aqui, Centro-Sul Fluminense, depois Noroeste Fluminense, ficaria o quê? Vamos lá. Para a gente começar já a eliminar algumas questões aí, né? Como a gente sabe quais são as regiões, a gente vai procurando elas, né, na ordem aqui. No Centro-Sul Fluminense, nós temos qual região aí? Vamos lá, deixa eu procurar aqui. No Centro-Sul Fluminense, nós temos Três Rios. Beleza. Vamos à questão. Na região Noroeste Fluminense, está aqui, ó, Itaperuna. Agora na região do Médio Paraíba, no Médio Vale do Paraíba. Médio Vale do Paraíba nós temos Volta Redonda. Então vamos observar alguma questão que tenha essa linha aí de pensamento por enquanto, né? Nós temos aí Três Rios, Itaperuna, Volta Redonda. Deixa eu ver se tem mais alguma assim. Tem não. Então Três Rios, Itaperuna e Volta Redonda. Vamos ver São João da Barra e Paraty. São João da Barra tem que estar certinho lá na região Norte Fluminense, correto? Vamos ver. Na região Norte Fluminense, São João da Barra. Certinho, correto? E aí a gente vai ver Paraty. Sendo que Paraty está aqui, ó. Que região é essa? Região da Costa Verde. Ué, tem algum problema então? Por quê? Olha o que está escrito aqui. Sul Fluminense. Mas, senhores, infelizmente, a questão tem mais acertos do que erros. Mas é passível aí, senhores, é passível. A questão tem um probleminha, que é um probleminha grave desse Sul Fluminense aí que eles colocaram no lugar da região da Costa Verde, correto? Vamos lá. Vamos à nossa última questão aí. Quarta questão. Vamos à nossa quinta questão. Os fragmentos abaixo se referem às características de algumas regiões fluminenses. Leia-os atentamente. Vamos lá. Antes de eu ler, vou dar uma lidinha na questão aqui. Vamos lá. Considerando os fragmentos acima, podemos afirmar que as características do fragmento 1 se referem à região Centro-Sul Fluminense. Região Centro-Sul Fluminense, lembrando no mapa, é aquela que está lá em cima, correto? Colada entre a região do Médio Vale do Paraíba e a região, ali a região serrana. É a região Centro-Sul Fluminense, é aquela entre as duas regiões. Vamos lá. Primeiro, colocou ali Centro-Sul Fluminense, né? Fragmento 1. Vamos ver se é verdade. Esta tradicional região fluminense apresenta considerável parcela da população economicamente ativa e empregada no setor terciário. Temos setor primário, secundário e terciário. O setor terciário é baseado, vamos dizer assim, voltado diretamente para o setor de serviços.
De modo que a agroindústria açucareira, agroindústria açucareira na região centro-sul fluminense? Tá errado, senhores. A agroindústria açucareira a gente só vai encontrar na região do norte fluminense, correto? Então, a questão está errada. Vamos à próxima aí. Deixa eu puxar ela aqui. B. A região da Costa Verde Fluminense é corretamente caracterizada pelo fragmento 2. Vamos verificar aí o fragmento 2. Tá? Fragmento 2. Ainda que recorrentes, os problemas ambientais e sociais nesta região são acentuados por eventos de ordem natural. No entanto, em função das atividades industriais e turísticas bem estruturadas, observa-se um dinamismo na produção têxtil. Produção têxtil? Na região da Costa Verde? Senhores, produção têxtil é de lá de Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, essa área superior, na região serrana, principalmente Nova Friburgo. Então, a questão está errada. Vamos à próxima nossa, vamos lá. Na C, o fragmento 3 revela contexto da região Médio Paraíba. Olha só, essa questão está referindo-se ao contexto da região Médio Paraíba. Contexto tem alguns probleminhas. A banca deu essa questão como exata. Mas vamos verificar aí, essa questão aí. Olha aí, ó. Destaque industrial no cenário fluminense. Esta região apresenta aglomerações urbanas que têm possibilitado o dinamismo geoeconômico catalisador para o estado do Rio de Janeiro e para outros 2 estados da região sudeste. Até aí está tudo certíssimo, senhores, sem erro nenhum, retirado diretamente no Ctrl+C e Ctrl+V do site do CEPERJ. Então não posso contestar. Vamos lá. Não obstante, com o crescimento urbano e industrial, mas elas têm se proliferado na mesma velocidade. Na mesma velocidade? Quer dizer que ao mesmo tempo que se desenvolve a indústria, eu desenvolvo também as mazelas sociais. Quer dizer, a região não desenvolveu em nada, porque ao mesmo tempo que eu tenho um processo industrial maravilhoso, eu tenho um montão de pobreza e um montão de problema social e urbanístico. Então vamos continuar aí. Ou seja, impactos ambientais, perda da qualidade de vida da população, submoradias e crescentes índices de violência. Esses índices de violência, não sei se são crescentes, não sei aonde foram vistos esses índices de violência crescentes, né? Existem índices de violência? Existem sim, senhores, mas a banca deu essa questão, somente observando no contexto da região. No caso, existem alguns problemas aí na questão, principalmente quando se fala na mesma velocidade. Na mesma velocidade de crescimento, quer dizer que na mesma velocidade de crescimento do processo geoeconômico, evolui também o processo aí de violência, evolui o processo de impacto ambiental, evolui o processo de perda da qualidade de vida. Como eu vou evoluir a geoeconomia, como eu vou evoluir o processo industrial, como eu vou evoluir o processo de geração de emprego e ao mesmo tempo eu vou evoluir com a perda da qualidade de vida. Então, eu estou tendo alguns problemas aí de comparação dessa mesma velocidade. Então, a gente fica aí com a quinta questão. Nessa quinta questão nossa, a resposta é letra C, correto? Então, por aqui, a gente fica com as questões de geografia. Temos alguns problemas, a gente observou em questão de mapa, em questão de contextos da banca. A gente fica por aqui, correto? E vamos esperar aí uma próxima oportunidade, tá? Um abraço a todos.